Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, povo de Deus. Um dia sobrenatural para cada um de vocês. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Mais uma madrugada poderosa, mais uma madrugada profética. Amém? Estou muito feliz. Nós estamos encerrando um ciclo dentro do calendário gregoriano. Nós vamos entrar agora dentro, de um próximo calendário. É uma nova estação. Quero que você já aumente as suas expectativas naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Ele vai fazer. Aleluia! Última madrugada, profeta Ivanei. Exatamente. Última madrugada de 2025. E agora nós vamos com tudo para 2026. E 2026 é um ano da manifestação da glória de Deus. É o ano de nós vivermos um Kairos dentro de outro, né? Eu não sei se você viu lá o ato profético que eu mandei para esse ano, né? Eu coloquei lá, será um Kairos dentro de outro Kairos. O que significa que nós já estamos vivendo um tempo profético de grande aceleração. Mas dentro dele o Senhor abrirá novas camadas, conduzindo-nos a um tempo ainda mais específico. Ou seja, você já está vivendo um aceleramento, mas Deus vai trazer um aceleramento dentro de outro aceleramento. Amém? Então eu quero que você viva um ano sobrenatural. Já coloca no seu coração todos os propósitos. Já coloca aí, qual que é a intenção, sua intenção para 2026. Amém? E hoje eu vou ensinar o propósito para você, tá? Vou entregar uma chave poderosa aqui para vocês. Na hora de colocar os objetivos do propósito, eu vou te ensinar como eu coloco, aí você fica na sua dispensação. Você pode colocar do jeito que você quiser, mas eu vou te ensinar uma forma sobrenatural de você estar colocando, amém? Queridos, hoje é Daniel 3 e aí eu vou entrar para explicar o propósito profético. Propósito profético, expansão 2026. Por que chama expansão? Porque é onde nós vamos colher. Nós vamos colher de todo o fruto que a gente já vem semeando, né? Então Deus falava para mim que 2026 é ano de manifestação da glória dele. É ano de nós colhermos até mesmo onde nós não plantamos. Amém? Então eu creio que essa nova estação vai ser um tempo sobrenatural, um tempo extraordinário. Amém? Amanhã nós começamos na madrugada voltado a primícias, tá? O que é primícias? O que nós vamos dar de melhor para Deus? Tudo aquilo que a gente faz nos primeiros dias do ano é extremamente profético. Então, amanhã, na próxima madrugada, todo dia eu vou estar profetizando especificamente sobre alguma área da sua vida, declarando, amém? Vai ser sobrenatural. Também nessas próximas 12 madrugadas, serão 12 dias, que vai dar certinho, vai acabar, bem ali no jejum de Esther. Depois desses 12 dias, nós vamos... dentro desses 12 dias, todo dia eu vou estar orando, quebrando coisas, tá? Então, todo dia a gente vai estar quebrando alguma coisa. Quebrando maldições hereditárias, quebrando obras de feitiçaria, quebrando todo tipo de inveja. Então, nós vamos estar todo dia quebrando, em nome de Jesus, todo levante e profetizando sobre cada área de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, abram comigo agora Daniel 3, tá? Já abre comigo agora em nome do Senhor Jesus. Daniel, capítulo de número 3. Aleluia. Deixa eu colocar aqui para vocês. Daniel 3. Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Aleluia. Amém? Então, vocês se preparem. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, eu quero te glorificar por essa madrugada extraordinária. Eu quero te glorificar, Pai, porque o Senhor levanta homens e mulheres de Deus de todos os lugares para chamar o nome do grande eu sou. Pai, toda honra, toda glória, mérito, majestade, glória, nós elevamos a Ti. Senhor Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, nós sabemos, Senhor Deus, que existe um calendário, Pai, bíblico e um calendário gregoriano. Mas nós entramos aqui agora, dentro dessa nova estação de 2026, a qual pertence o calendário gregoriano. Nós clamamos pelo Teu favor.
E pedimos, Senhor Deus, que a tua Shekinah seja derramada como chuva seródia todos os dias em nossas vidas. Senhor, obrigada por cada devocional, por cada palavra, por cada tempo aqui na madrugada. Eu profetizo expansão sobrenatural. Eu profetizo um aceleramento avassalador sobre a vida de todos os que estão aqui, de todos aqueles que acompanham, de todos aqueles que estão vivendo o sobrenatural. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Eu me coloco debaixo agora do governo pleno, completo do Espírito Santo, para ministrar essa palavra de edificação na vida dos seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Abram comigo em Daniel 3. Gente, eu não sei se você viu, mas Daniel 3, né? O livro de Daniel em si, ele é muito sobrenatural, é um livro muito escatológico, tá? É um livro que está muito linkado com o Apocalipse, amém? Então, abram comigo Daniel 3, vamos estar lendo. Então, ontem nós vimos o primeiro capítulo, Daniel sendo, né, vindo com a parte nobre dos exilados de Judá, sendo posicionado, sendo treinado 3 anos ali para servir dentro da corte. No capítulo 2, ele não só tem o discernimento do que é o sonho que o rei teve, mas ele tem a interpretação, e aí ele ascende a servir a corte agora como governador e coloca os seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, como como chefes da parte dos negócios ali, para cuidarem dos negócios da província da Babilônia. Então agora, abram comigo em Daniel, capítulo de número 3. Aqui, né, o meu subtítulo aqui na Bíblia é a estátua de ouro de Nabucodonosor. Amém? Eu quero lançar um desafio para você, tá? Nesse começo de ano. Eu sei que muitos de vocês fazem primícias, né? Lançam uma semente, mas eu quero fazer um desafio para você. Quero te desafiar a comprar uma Bíblia e presentear alguém e convidar essa pessoa para ler a Bíblia, para estudar. Então, ore e fala assim: Senhor, para quem... Essa aqui, gente, é uma Bíblia antiga, ela chama NVT. Ela, na época, ela era uns R$40, 45. Eu comprava no atacado para dar para as pessoas que eu evangelizava. Então, quero convidar você para primiciar a palavra de Deus. Amém? Quem planta a palavra, recebe a palavra. Amém? Pegou a visão ou não? Então, quero te confrontar. Você é mesmo generoso? Você é mesmo um semeador no reino de Deus? Compra uma Bíblia e semeia ela na vida de uma pessoa. E fala: vamos estudar a Bíblia? Né? Se quiser, chama para o devocional. Né? Então, não sei. Deus vai te dar estratégia. Mas eu quero te confrontar a comprar uma Bíblia de linguagem fácil, certo? Essa Bíblia aqui, ela é a NVT. NVT, Nova Versão Transformadora. Quando for comprar uma Bíblia, compra uma Bíblia de letra grande ou letra super gigante para ajudar essa pessoa, certo? Porque às vezes você compra uma letra pequenininha, então quando for comprar uma Bíblia, compra ali. Essa aqui, ó, é letra grande. Essa aqui é letra grande, ó. Tá vendo? Essa aqui é letra grande. Agora a letra super gigante é bem grandona. E aí ajuda muito, amém? Então eu te desafio. Se você é um semeador mesmo, semeia uma Bíblia na vida de alguém. E semeia também, queridos, palavra de Deus. Manda uma pregação, manda um louvor. Puxa essa pessoa para a presença do Senhor. Aqui o subtítulo está assim: a estátua de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viesse a dedicação da estátua que havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou:
povos de todas as raças, nações, línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado imediatamente na fornalha ardente. Acho que você já conhece a história, né? Então o rei, ele levanta uma estátua de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura. Então, Nabucodonosor, ele levanta um altar de idolatria dentro do reinado da Babilônia. E agora ele chama todas as autoridades, todo o povo, quando tocar o som da harpa, da flauta, do pífaro, da cítara, de qualquer instrumento, eles tinham que se prostrar. Porque se eles não fizessem isso, eles seriam lançados na fornalha ardente. Portanto, ao som do instrumento, estou no 7 agora, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando suas raças, nação, língua, se prostrarão no chão e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, olha quem? Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei. Recusaram a servir os seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, e lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir os meus deuses e adorar a estátua que eu levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, queridos, deu ruim para Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não se prostravam, não adoravam. Então a gente vê aqui que não importava a posição social, não importava a nação, havia um decreto absoluto para todos que estavam no reinado da Babilônia. Seja estrangeiros, seja qualquer pessoa, seja qualquer tipo de autoridade. Aí sempre tem um fofoqueiro, sempre tem aquele que persegue. Aí a gente viu aqui que os astrólogos, né, foi lá e denunciou, falou: olha, tem um povo aí, tem um judeu, quando toca o pífaro, quando toca os sons, os instrumentos, eles não se curvam, eles não adoram, certo? Olha que forte isso aqui, tá? E aí o rei se enfurece. E olha, a gente vê que o rei dá mais uma chance. O rei dá mais uma chance, ó, vou dar mais uma chance para vocês. Tá certo, vocês não adoraram, vocês não fizeram, mas agora quando tocar, vocês vão adorar, tá? E aí, olha aqui, ó. E então, ó, aí no final ele fala: será lançado de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-lo das minhas mãos. Então, eu acredito que nesse momento aqui, ó, que Nabucodonosor falou assim: então, que Deus será capaz de livrar-nos das minhas mãos. Foi aí que eu acho que, né, se ativou a ira de Deus e a intervenção de um grande milagre. No 16 agora, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos estátuas de ouro que o rei levantou. Para mim, esse aqui é o maior nível de fidelidade que alguém pode expressar. Nabucodonosor é o seguinte:
O nosso Deus pode muito bem nos livrar. Nós cremos nisso. Mas se Ele não nos livrar, eu quero que você saiba, e eu quero deixar bem claro, que nós jamais adoraremos os seus deuses. Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam prontos para morrer. Eles estavam prontos para viver uma intervenção sobrenatural. Mas eles também estavam prontos para contemplar a glória dos céus e subir. Amém? Agora, olha só essa parte aqui, ó. Nabucodonosor se enfurece tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu rosto ficou desconfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Não, vocês não estão entendendo. A fornalha estava tão quente que os soldados que se aproximaram para lançar esses 3 lá dentro morreram. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, sem se queimar, e o 4º homem se parece como um filho dos deuses. De Kenamassui, Refalacacharabasua. O rei deu uma olhadinha assim para a fornalha e falou assim: gente, não foi 3 que nós lançamos lá? Mas por que tem 4? E esse 4 não parece como o filho dos deuses? Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Eu fico imaginando o rei. Não, o rei já estava aqui adorando a Deus. Olha só. Ele viu, entrou 3 homens, aí ele vê o 4º homem como parecendo o filho de um Deus. Olha só, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os altos funcionários e oficiais, os governantes, os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem a um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado. Queridos, eu acredito que eles não tinham nem cheiro de fumaça. E suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo para livrar os seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importa a raça, nação, língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu a Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Então, quando eu leio isso daqui, eu vejo o quão importante é nós permanecermos fiel. Aqui nós estamos falando de pessoas que, além de caminhar em santidade, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Belsazar, né? O nome, né, que Daniel recebeu ali na província babilônica. Então a gente vê, olha só, eles já chegaram e falaram: nós não vamos se contaminar. Eles andavam em santificação. E eles criam tanto. Gente, agora imagina. Se eu fosse um deles, eu sempre me apegaria ao que Deus fez na questão do sonho, certo? E Deus deu um grande livramento, né?
E aí Deus trouxe ali o sonho, a interpretação para Daniel. E aí eu me apegaria e falava, nossa, o Deus que usou Daniel para interpretação, ele também pode nos salvar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam prontos para morrer. Amém? E eles deixaram bem claro, ainda, quero deixar bem claro, que nós não vamos adorar outro Deus. Nós não vamos adorar outros deuses. Então eles eram fiéis. E muitas vezes nós somos colocados à prova, da mesma maneira que Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Gente, eu também me faço essa pergunta, aonde Daniel estava? Eu sempre me fiz essa pergunta, onde Daniel estava? Eu acredito que Daniel devia estar viajando, amém? Eu acredito que Daniel deveria estar viajando. Então, eu quero que você saiba de uma coisa. Fidelidade é uma moeda muito valiosa dentro do reino de Deus. Os amigos de Deus, os filhos de Deus, eles sempre vão ascender, Deus sempre vai promover. E uma das coisas que Deus exige de nós é a fidelidade. Amém? É a fidelidade. Eu quero que vocês aprendam a ser fiel a Deus. Deus vai colocar você em provas como essa. Deus vai colocar você... Aí talvez você não vai ser como um decreto de um rei, mas às vezes você vai estar num lugar e o seu gesto pode, ser interpretado como adoração. Então, por exemplo, você vai num lugar que ali é um ritual religioso, você está ali porque às vezes é um velório e tem que acender um incenso. Você está ali pelo velório, mas você se recusa a acender aquele incenso. Então, tem muitos, principalmente rituais asiáticos. Não, eu não vou acender incenso. Eu não vou fazer isso. Então, eu quero que vocês entendam que há várias circunstâncias onde Deus prova a nossa fidelidade. Há várias circunstâncias que Deus testa o nosso caráter. Amém? Então, eu quero que você fique atento, porque Deus, para sempre que Deus vai nos transicionar de uma estação para uma outra estação, principalmente nós que estamos vivendo agora nessa estação de expansão, Deus vai te colocar à prova. Deus vai trazer alguns testezinhos para você. É teste. Você acha que Deus não testa? Ele testa, queridas. E eu quero que vocês aprendam a identificar os testes de Deus. Muitas vezes os testes é se você vai falar mal de alguém. É como você vai, se comportar, qual vai ser a sua atitude. Então Deus vai te testar. Lembra que eu falei para vocês? Quer ter revelação profunda do profético? Domine a sua língua. Aprenda a guardar o segredo de alguém. Aprenda a ser uma pessoa prudente, que tem domínio próprio, que não fica levando tudo para todo mundo. Então guarda, se alguém confia um segredo a você, guarda isso. Então Deus, ele está sempre nos testando em vários aspectos, em vários âmbitos. Amém? Ok, quero falar agora com você. Amanhã nós vamos ler o 4, certo? E eu quero aqui agora que você abra comigo, tá? Em Marcos 11, 24. Tá lá no Novo Testamento. Marcos, terceiro, Marcos, Mateus, segundo livro, Evangelho. Marcos, tá? 11, 24. Quero que vocês prestem muita atenção aqui no propósito, que eu vou ensinar agora a vocês sobre o propósito. Acharam? Marcos 11. Obrigada, Bruna. Marcos 11, 24. Eu vou mostrar. Gente, o propósito está em todos os nossos grupos, tá? No Telegram. Tá, vamos lá. Acharam? 11, 24. Marcos 11, verso de número 24. Glória a Jesus. Então, vocês vão fazer o desafio da Bíblia, tá? Quero ver. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Amém? Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Amém? Quis ler o restinho aí, que é muito importante.
Em Hebreus 11:1, quem quiser colocar aí, Hebreus 11:1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então a fé é a certeza, a fé, ela é um combustível de algo que você não sabe, não tem certeza, que você não palpa, você não toca, mas você tem convicção, você tem certeza. Amém? Certo? Então eu estou trazendo aqui versículos de fé. Mateus 21:22. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amém? Tiago 1:6. Peçam, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense essa pessoa que receberá alguma coisa. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Então, por que eu estou trazendo esses versículos aqui para vocês? Para mostrar para vocês que esses atos de fé que nós fazemos sempre no começo do ano são atos proféticos. E um ato profético a gente faz por causa da nossa fé. Amém? E o fato de você crer e se posicionar, isso gera o quê? O combustível, certo? Então, o nosso propósito para o ano de 2026, ele chama Propósito Profético, Expansão 2026. Os anos anteriores, nós fizemos 10 anos ou 12 anos em 365 dias, 50 anos, em 120 anos, em 300. Só que nós rompemos essas barreiras. Nós não nos submetemos mais a um limite, porque isso limitava. O que eu quero dizer para você? Nós agora vamos romper de um Kairos dentro de outro Kairos, tá? Então, o propósito, do fundamento desse propósito para 2026 é alinhamento, ou seja, nós vamos nos alinhar e nos ajustar à rota de Deus. Aceleramento e manifestação da glória de Deus, tá? Vou ler aqui para vocês, amém? E aí eu vou ensinar vocês aqui, certo? Lembrando que o nosso versículo que vai reger esse ano é um versículo de manifestação da glória de Deus, né? Então é o versículo da nossa conferência, é o versículo que está direcionando o nosso ano, que é 1 Reis 8:10, que diz assim: e aconteceu que saindo os sacerdotes do santo lugar, a nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer ali por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Só existe uma maneira de nós vivenciarmos isso, é através da oração, é através de uma entrega profunda, amém? Então, quero estar lendo aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Tá, vem cá, ó. Aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, certo? Em 2026 viveremos um tempo de expansão e aceleramento e será um Kairos dentro de outro Kairos. O que significa que já estamos vivendo um tempo profético de grande aceleramento, mas dentro dele o Senhor abrirá novas camadas, conduzindo-nos a um tempo ainda mais específico. Deus não apenas acelerará processos, mas adiantará promessas que levariam anos para se cumprir. Ele vai encurtar caminhos, antecipar respostas e acelerar processos que naturalmente nos custaria muitas estações. 2026 será um ano da manifestação da glória de Deus sobre a terra, transição e aceleramento. Um tempo em que aquilo que foi gerado no secreto começa a transbordar de forma visível e poderosa. Será um ano de colheita sobrenatural. Este ato profético é uma bússola de direção, posicionamento para tudo aquilo que desejamos viver e romper em 2026 em nome de Jesus. Amém? Então, quem está acostumado já com... Quem fez o reset entende o que é um termo de compromisso. O que é um termo de compromisso? Isso aqui, queridos, tem o valor de um documento espiritual. Então, você assinando isso daqui, você está proclamando o que está escrito. Então, eu, fulano, nananana, coloca seu nome completo, me submeto voluntariamente ao propósito de expansão. Você está aqui, é onde você fala, eu estou entrando nessa nuvem de aceleramento, eu estou entrando debaixo dessa nuvem de crescimento. E aí você vai ler em voz alta, eu me submeto voluntariamente ao propósito expansão
Em nome de Jesus, declaro que escolho viver debaixo da direção do Espírito Santo em cada dia deste ano. Permito que Ele conduza meus passos, minhas decisões, os meus processos. Eu me disponho a crescer, romper limites, transicionar de nível e acelerar de forma sobrenatural. Vou ler aqui. Alinhado minha vida, o tempo e a vontade de Deus, declaro que entro na estação da expansão, onde cada área da minha vida será movimentada, alinhada e reposicionada para manifestar o propósito eterno do Senhor. Pela autoridade do nome de Jesus, tomo posse de um tempo de avanço, onde ciclos se fecham e novos começos se estabelecem. Profetizo que a cada 9 dias, gente, por que a cada 9 dias? Quem fez o reset comigo sabe que 9 dias é um ciclo perfeito. 9 dias. E aí eu fui ontem fazer a conta. Você sabe quantos ciclos de 9 dias tem um ano? 40 ciclos de 9 dias. Vocês têm noção? Então quem fez o reset fez 10 ciclos de 9 dias, certo? Mas um ano todo tem 9 dias. Então, eu quero sugerir para vocês, se a cada 9 dias você quiser mudar, intensificar o jejum, melhorar ali a sua vida de oração, né? Então, você pode estar fazendo dessa forma, tá bom? Profetizo que a cada 9 dias sou conduzido a uma nova dimensão espiritual, onde um kairós se abre dentro de outro, gerando aceleração, maturidade, cumprimento de promessas no natural. Assumo diante de Deus o compromisso de viver com intencionalidade, obediência e entrega. Renuncio tudo aquilo que me prende, me limita e me distrai do propósito e escolho ser moldado pelo Espírito Santo em cada processo. Declaro que não resistirei às mudanças e não fugirei das transformações e não negociarei o chamado que repousa sobre a minha vida. Recebo pela fé todas as bênçãos, direções e portas que o Senhor já preparou para mim. E me permito ser vulnerável à voz do Espírito Santo, sensível à sua correção e disponível para crescer em todas as áreas. Assumo hoje um compromisso espiritual e emocional com aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Em nome de Jesus, eu declaro que em 2026 será um ano de aceleração, expansão e manifestação da glória de Deus sobre a minha vida. Amém. Então, é um termo de compromisso. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu, né? Aí aqui, ó, vamos lá. Exceções legítimas. Então, queridos, eu quero trazer a proposta para vocês de nós termos algumas regras de vida dentro de 2026. Quero confrontar vocês a jejuar todo dia, ainda que seja dentro do mínimo 8 horas de jejum. E quero confrontar você, como regra de vida, oferecer o mínimo de oração, que será 5 minutos. Mas você pode ter uma vida de oração de 50 minutos. Só que vai ser regra de vida, tipo assim, você precisa viver uma vida jejuada, uma vida orada, tá? Para viver tudo isso daí em aceleração. Então eu quero que você traga como regra de vida, como respirar. O dia que você não conseguir oferecer para Deus o seu melhor, você vai dar o seu mínimo, amém? E dentro disso, eu quero colocar as exceções legítimas. Então, antes de iniciar esse propósito, eu quero que estabeleça com clareza quais situações você poderá interromper o jejum ou a renúncia. Isso não é falta de compromisso, é maturidade espiritual. O jejum não é sobre rigidez religiosa, mas sobre consciência, equilíbrio, honra ao propósito. Essas exceções devem ser poucas, bem definidas e usadas com responsabilidade, apenas em circunstâncias que realmente tenham valor e necessidade. Não transforme a exceção em um hábito. Ou seja, lembra que a gente sempre coloca, em caso de eu engravidar para as mulheres, aí você pode até continuar o propósito, mas talvez vai ter que sair daquele jejum mais pesado. Então, em caso de gravidez, onde exige um cuidado do corpo, em caso de uma doença, ficou doente, não tem como jejuar, certo? Não tem como, né? Em situações de emergência, de urgência inesperada, que exigem uma adaptação imediata, em viagens longas ou internacionais, onde há mudança do fuso, rotina da alimentação, em celebrações importantes como o casamento, o evento familiar, significativo. Então, eu não quero que vocês façam disso, aqui, isso aqui é importante. Não, já estabelece, no dia do meu aniversário, eu estou isento, eu vou comer o que eu quiser, eu tenho 24 horas, tá?
Então, isso aqui, tipo, é as exceções legítimas. No aniversário de alguém importante, aniversário do esposo, aniversário dos filhos, amém? Então, você vai colocar ali em quais são esses momentos. Então, além, né, quais são os momentos em que você, de fato, vai sair desse jejum, vai sair desse propósito. Então, vamos supor que você tirou glúten, lactose, açúcar, mas no dia do seu aniversário, você deixou uma janela aberta para você comer o que você quiser, amém? Certo? E aí, nesse dia, você deixa em aberto. Então, aqui você vai especificar. Se faltar linha aqui, você pode colocar embaixo, amém? Então, coloque certinho as exceções legítimas. Então, por exemplo, eu tenho uma viagem para Israel em abril. Então, eu vou colocar lá, viagem a Israel em abril, qualquer viagem internacional, colocar o dia do aniversário do apóstolo, o dia do meu aniversário, amém? Certo? Mas não vai colocar 20 datas, né? Porque aí você já tá abrindo a porta, né? Coloca do seu aniversário, isso se você quiser, amém? Mas eu tô dando aqui para você como que fala assim, esse bote salva-vidas aqui. Agora, gente, tá, então depois aqui do termo de compromisso e das exceções legítimas, a oração é a chave mais importante para esse ano, tá? A gente já jejua, a gente já lê a Bíblia, mas eu quero igual o ano passado, eu quero confrontar vocês a uma vida de oração. Se você deseja viver um aceleramento sobrenatural, entenda que a maior chave para isso é a oração. Gente, a maior chave é a oração, não tem. Gente, não adianta você jejuar e não orar. Não adianta você jejuar e não se santificar. Ao mesmo tempo que ela é uma das disciplinas espirituais mais difíceis de se consolidar, por isso te desafio a viver uma grande ruptura, traçando um propósito de oração diário durante todos os dias do ano de 2026. Comece com 5 minutos. Esses 5 minutos, gente, é para quem não tem vida de oração. Amém? Se você já ora 30, 40, fica na sua. Cresça no teu propósito, tá? Comece com 5 minutos por dia e vá aumentando aos poucos, semana após semana ou mês após mês. Mas independente do seu crescimento, tenha como regra de vida, isso aqui que é importante, durante esse ano, entregar o mínimo, principalmente nos dias em que você não conseguir dar o seu melhor. Vamos supor que você foi crescendo de 5 para 10 minutos, de 15 para 30, até conquistar 60 minutos de oração. Porém, em um determinado dia, você não conseguiu dedicar esse tempo. Então, entregue o mínimo, 5 minutos com Deus. Uma oração no secreto, somente entre você e Deus. Isso fará toda a diferença na sua jornada cristã. Trace um objetivo possível e estabeleça uma meta clara para 2026. Transforme a oração em uma regra de vida, não em um peso. O segredo não está em começar grande, mas em ser constante. A proposta é simples, orar todos os dias, mesmo que por poucos minutos. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês. Então você que não tem costume de orar, só ora na madrugada com a gente, acompanhando. Eu quero te confrontar a ter tempo de secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta. Então aqui, mais Nutella, 5 minutos janeiro, 10 minutos fevereiro, março, 15 minutos. Só que isso aqui, queridos, é uma estratégia. Quando a glória de Deus entra, você vai acabar ficando ali e crescendo ali, amém? E de junho em diante, você vai avançar sucessivamente. Uma progressão semanal, você pode fazer uma progressão semanal. Primeira semana de janeiro, 5 minutos. Segunda semana, 7. Isso aqui já é mais hard. Isso aqui é para quem não tem costume de orar. Então, minha dica para você que não ora nada no secreto, começa com 5 minutos, primeira semana, 7 minutos, ou aqui, mais Nutella ainda. Então, aqui você vai traçar o quê? Um objetivo. Traça um objetivo possível. Então, gente, minha dica para você, não comece. Vou começar com 20 minutos. Quem não ora 5 minutos por dia não consegue orar 20. Põe isso na cabeça de vocês. E isso aqui, aí você vai começar a procrastinar de novo. Então, quem não ora 5 minutos não consegue começar com 20, tá? Traça um objetivo possível e estabeleça uma meta. Você vai estabelecer uma meta, mas você vai perceber que quem manda nesse negócio é o Espírito Santo. Você pode começar com a sua meta, mas daqui a pouco o Espírito Santo vem, a presença dele vem. Quando você vê, quando você menos espera, você está ali mais tempo do que você imagina. A regra de ouro é, independente do nível que você alcançar, ou que você já está, estabeleça um mínimo inegociável. Então eu quero trazer aqui para você. Você que já ora 50 minutos, só que às vezes um dia ou outro passa batido.
Você só orou na madrugada, ou você nem na madrugada entrou, mas você esqueceu de fazer um devocional, você esqueceu de ter o tempo de oração, não deu. Mesmo você esquecendo, eu quero que você traga como regra de vida os 5, 10 minutos. Então, para quem já está orando, põe 10 minutos, 15. Mas para quem, eu recomendo você colocar 5 minutos, tá? Regra de ouro. Qual é o seu mínimo inegociável? Qual é o seu mínimo de oração inegociável? O dia turbulento, o dia que não dá para ir para o secreto, eu ainda ajoelho e oro 5 minutos. Então, qual será o mínimo negociável? Haverá dias em que você não conseguirá entregar o seu melhor. E tudo bem, nesses dias não abandone o secreto. Se não der para orar 20, 30 ou 50 minutos, entregue 5 minutos sinceros. Isso daqui vai fazer toda a diferença na sua vida, amém? Agora vamos aqui nas renúncias. Então, a primeira parte, oração. Eu quero que você capriche nessa parte. Segunda parte, renúncias. Aquilo que você renuncia se transforma em combustível para o propósito. Então, meus queridos, quanto mais intencional e ousado você for nas suas renúncias, você potencializa e acelera mais os objetivos proféticos que você tem para 2026. Aquilo que você renuncia se transforma em combustível para o propósito. Quanto mais intencional e ousado for sua renúncia, maior será o aceleramento que você viverá em 2026. Toda renúncia gera movimento, porque quando abrimos mão de algo que nos agrada, estamos dizendo a Deus que Ele ocupa o lugar mais alto em nossas decisões. Renunciar é provar com atitudes que o propósito vale mais do que o conforto. Quando você escolhe abrir mão do que você gosta por um tempo, você revela maturidade espiritual e sensibilidade para viver algo maior. Não é sobre perder, é sobre trocar o temporário pelo eterno. Seja guiado pelo Espírito Santo e permita que Ele mostre aquilo que mais dói deixar, porque exatamente aí existe o valor e crescimento e transformação. Não adianta você renunciar a uma coisa que para você não dói. E você já vive muito bem sem isso. Então, por exemplo, uma coisa que dói. Glúten, açúcar e lactose. Dói muito, queridos. Porque isso aqui mexe na nossa rotina, tá? Então, mas talvez você é viciado em café e o Espírito Santo pede café. Às vezes você é uma vaidade excessiva, o Espírito Santo pede a sua vaidade. Gasto exagerado. Você renuncia. Esse ano eu não vou comprar na Shopee, não vou comprar ali, não vou comprar como fala? No Amazon. Vou ficar um ano sem comprar, sem gastar com bobeira. Renunciar a compras por impulso. Não, quando eu sair eu vou renunciar, eu só vou comprar o que eu preciso, o que é a minha casa. Renúncia do celular antes de dormir. Isso aqui, queridos, é uma tragédia, tá? Renuncie isso aqui, depois das 7, depois das 7, depois das 8, eu não pego mais no celular. Renúncia de dormir tarde sem propósito. Renuncia, todo dia dorme tarde, fica vendo um monte de baboseira, sem fruto. Renúncia de conteúdos que contaminam a mente, tá toda hora maratonando série, filme, isso, aquilo. Renúncia de entretenimento vazio, fica assistindo coisa no YouTube, nada a ver. Renúncia de séries e filmes. Renúncia de redes sociais. Então, o que você pode fazer? Aquilo que eu ensinei vocês. Oculta e usa só para edificação, tá? Oculta o aplicativo e aí você só entra para se edificar ou para ver alguma coisa importante. Isso aqui, queridos, se você fizer essa manobra, cai muito. Então você vai especificar. Renúncia de alimentos ultraprocessados, tudo que é com muito conservante, enlatado. Renúncia de fast food. Renúncia de pedir, comida todo o tempo ali, como que fala? Tem um lugar que a gente pede comida, agora eu esqueci o nome. Lembra aí. Aí você vai economizar ainda. Renúncia de frituras, renúncia de doces e chocolates, renúncia de massas, renúncia de arroz. Gente, arroz é difícil, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você faz esse daqui, vou dar uma dica pra você. Você faz esse daqui anual, mas o do arroz, você fala, eu vou fazer um mês de arroz. E assim, você pode ir mexendo. Então, o que eu quero que você entenda? Você pode colocar lá, janeiro, eu vou fazer disso, disso, disso e daquilo. Ou se você fizer anual, com certeza a tua renúncia vale muito mais que um mês. Então, se você fizer de café anual, vale muito mais que 3 meses. Mas você vai fazer conforme você acha que tem capacidade de cumprir, tá? É iFood, exatamente, é iFood. Amém? É o aplicativo. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas vamos supor que Deus pede para você renunciar a uma coisa que não está aqui.
Então, coloca aí para mim, aqui no chat, coisas que você já renunciou que não tá aqui. Renúncia de massas, doces de chocolates, estão aqui. Agora, imagina, Deus pede para você renunciar, parar de ficar indo na casa dos outros. Toda semana, que você vai demais na casa das pessoas. Fica muito na casa dos outros. Imagina que Deus faz você renunciar a esse tipo de coisa. Amém? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Não renuncie aquilo que você domina. Renuncie aquilo que o Espírito Santo te impulsionar. Renúncia de lactose, açúcar, glúten, isso aqui vai melhorar toda a sua cognição espiritual. Amém? Renúncia de refrigerante, tá? Renúncia de pão. Renúncia de novelas, vocês estão colocando aqui. Renúncia de pintar as unhas de vermelho. Gente, renúncia de vaidade. Renúncia de café. Então, a proposta é, o que você está disposto a renunciar para viver tudo isso que nós lemos que vai acontecer em 2026? O que você está disposto a abrir mão para falar, Deus, eu estou tão interessado no novo, na nova estação, nessa ruptura, que eu quero entregar o meu melhor, amém? Então, você pode aqui traçar o seu plano. Eu quero renunciar anual. Mas talvez se você nunca fez a renúncia de glúten, lactose e açúcar, faz de um mês. Faz do mês de janeiro, vê como que você aguenta. Depois você vai lá, amém? Mas o ideal era você fazer 1 ano, porque aí você sabe que é 1 ano, é um compromisso, tá? E toda renúncia, ela vale mais conforme a maior afinidade que você tem com aquilo. Por exemplo, quem gosta muito de café. Se Deus pedir para você café, uau! Se você fazer 1 mês, tem um valor. Se você fazer 3 meses, tem outro valor. Então, mencione aqui quais serão as suas renúncias em 2026, tá? Então, você pode marcar aqui e colocar aqui algo que eu não mencionei ali em cima. E colocar quanto tempo, especifica, amém? Agora, o jejum. Eu quero confrontar vocês a ter uma vida jejuada em 2026. Então, vamos supor que você traçou uma meta gradual, crescente. Mas um dia ou outro ficou difícil, né? Jejuar, porque vamos supor, tem tal semana vai chegar uma visita, vamos ficar 7 dias em casa. Mas você pode sair do jejum de 20 horas e ir para um jejum de 12 horas, onde você vai conseguir ter comunhão com aquelas pessoas ali, sem interferir no cronograma. Mas não fica usando essas desculpas toda hora para sair do jejum, amém? Mas o que eu quero trazer para vocês? Porque a gente tem várias pessoas de vários níveis de jejum. Então vamos ler. O jejum é uma arma poderosa de edificação, clareza e discernimento. É um tempo em que a carne e a alma são silenciadas para que o espírito seja fortalecido. Por isso te convido a viver um propósito profético de uma vida jejuada em 2026, respeitando sua capacidade e seu nível de resistência. Se você é iniciante, comece com o mínimo, mas comece. Se já tem prática com jejuns mais longos, avance conforme a direção do Espírito Santo. O mais importante não é o tempo, e sim a constância e a intenção do coração. O verdadeiro jejum não é apenas ficar sem comer, é permitir que o corpo entre em um processo de desintoxicação, alinhamento e domínio próprio. Quando bem conduzido, o jejum fortalece o espírito e também promove benefícios físicos, como o equilíbrio metabólico e a clareza mental. O jejum que propomos evita açúcar, carboidratos, gorduras, favorecendo processos naturais como a autofagia, cetose, sem excessos com consciência. Então, quem fez o reset comigo sabe que o melhor jejum que existe, porque é um jejum que tem cunho espiritual e cunho físico, saúde, é o jejum intermitente. E o que é o jejum intermitente? É um jejum que a gente fica um período, uma janela, aqui eu trouxe vários exemplos, onde você não consome nenhum tipo de açúcar, nenhum tipo de gordura e nenhum tipo de carboidrato. Você pode ingerir líquidos, mas somente líquidos que não vão quebrar o jejum. E eu já deixei aqui os líquidos que não quebram o jejum. Então, durante o período do jejum, não ingerir açúcar nem adoçantes. Gente, qualquer tipo de adoçante é açúcar, tá? São permitidos apenas líquidos que não quebrem o processo de cetose e autofagia. Então, o propósito aqui é, além de um jejum espiritual, nós temos um jejum de benefício físico. E jejum de benefício físico aniquila a enfermidade, melhora a circulação, melhora tudo dentro de você. Então, o que é permitido? Água com gás. Então, vamos supor que você vai jejuar 12 horas.
Você vai poder tomar ou 20 horas, ou 18 horas, ou 8 horas. Gente, vocês não vêm falar de jejuar 4 horas não, porque se o médico, se a saúde pede para você fazer um exame mínimo 8 horas de jejum, vocês não vêm com esse negócio de 4 horas não, tá? Então aqui o mínimo é 8 horas, já começar com 8 horas. Presta atenção. Água com gás, água com limão. Água com limão e sal não tem problema, não quebra o jejum. Tudo sem açúcar e sem adoçante. Café preto, sem açúcar, sem adoçante. Chá, sem açúcar, sem adoçante. Chá de ervas, camomila, hortelã, erva doce, gengibre e etc. Qualquer tipo de chá, sem açúcar, sem adoçante. Chimarrão, sem açúcar e sem adoçante. Tererê, sem açúcar, sem adoçante. Então, vamos supor que você vai jejuar. Aqui, ó. Vou dar esse modelo aqui pra você. 8 horas de jejum. Esse aqui é pros iniciantes. Então, presta atenção aqui, ó. Deixa eu trazer aqui pra vocês, ó. Vamos supor que você vai jejuar aqui, ó. 8 horas de jejum. Aí você acordou 6 horas da manhã, tomou um café da manhã, e aí você vai começar de 7 às 15 horas. Aqui você vai interferir no almoço. Então, vai doer sim, você almoça todo dia. Aqui você pode começar um pouquinho mais tarde, de 8 às 16. Então, você pode tomar um café da manhã aqui, 8 horas sem de jejum, e só entrega às 16, amém? Aí você, dentro desse período de jejum, você só pode tomar isso aqui, tá? Você não pode tomar nada com açúcar, amém? Deixa eu só mexer aqui, peraí, só um pouquinho, gente. Vai ficar melhor aqui pra vocês. Peraí. Aqui, tá? Então, vamos lá. Aí eu coloquei aqui algumas opções. Porque, gente, o que adianta você jejuar enquanto dorme? Não faz sentido. Aí você dorme 8 horas, aí eu vou jejuar enquanto eu durmo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Aqui de 9 às 17. Aí você pode marcar a opção que você quer começar. Isso aqui, ó, é muito indicado para iniciantes, tá? Jejum de 10 horas. Estabeleci aqui horários legais para vocês também. Amém? Mas você pode colocar, por exemplo, de 6 às 16, de 7 às 17, de 8 às 18. Mas vamos supor que você quer fazer das 10 às 20 horas. Das 10 da manhã às 20 horas da noite. Amém? Só que, gente, jantar de noite não é muito bom não, tá? Ainda mais você que quer acordar cedo, ter uma vida de oração. Coloquei aqui alguns horários de 12 horas. Mas eu coloquei sugestões, mas pode ficar dentro daquilo que faz sentido para você. Jejum de 14 horas, tem algumas sugestões. Jejum de 16 horas, outras sugestões. Aqui, ó. Jejum de 18 horas. Tem algumas sugestões aqui. Jejum de 20 horas, tá? Então, até o jejum de 20 horas, eu coloquei o horário de início e o horário do término. Então, inicia meio-dia às 8 horas da manhã do outro dia. Aqui embaixo, como só fica 2 horas de janela e 1 hora, eu coloquei 2 horas de alimentação, 1 hora de alimentação. Então, aqui a gente sabe que o horário de alimentação é esse. Então, você está fazendo um jejum de 22 horas, ó. Você está fazendo um jejum de 22 horas, tá? Aonde você tem uma janela de alimentação de 2 horas. De 11 a 1 da tarde, de meio-dia às 2, de 1 hora às 15, de 14 horas às 16. Isso aqui são sugestões, mas você pode colocar... Ah, apóstola, para mim é melhor na parte da noite, de 6 da tarde às 8 da noite. Amém. Para mim é melhor, sei lá, cedo. Eu prefiro comer o café da manhã. Fica na sua dispensação. Aqui um jejum de 23 horas, tá? Eu quero te confrontar esse ano a alcançar esse jejum de 23 horas. Se você não consegue ainda, cresça, comece lá com 8. Então, o que você pode fazer, tá? Olha um plano legal. Comece assim, ó. Primeira semana de janeiro, primeira semana do ano, faz 8. Segunda semana, faz 10. Terceira semana, faz 12. E aí, você pode ficar também 2 semanas na de 8. 3, você que nunca jejuou. 2 semanas na de 10. E vai crescendo sucessivamente, amém? Então, aqui, ó, nessas 2 últimas casinhas aqui, está somente a janela de alimentação, tá? Então... eu coloquei aqui, eu reverti aqui, ó. Eu inverti, né? Aqui tá a janela de início e final e aqui tá a janela de alimentação. Amém? Então, aqui você vai traçar um plano. Então, você vai colocar um plano gradual, como eu disse pra você. Então, vamos supor, você quer começar, você nunca jejuou. Ah, eu vou começar,
As primeiras 2 semanas com 8, depois eu vou subir para as 2 semanas para 10. Ah, não, você já jejua? Ah, eu vou começar com jejum de, sei lá, 20 horas, 16 horas, 23 horas. Amém? Certo? Gente, eu deixei aqui para vocês uma oração profética, se você quiser declarar ela todos os dias do ano ou todo janeiro. É uma oração profética. Amém? Eu declaro, você vai fazer em voz alta todo dia, eu declaro em nome de Jesus que este é o ano da minha aceleração espiritual. Eu me alinho agora ao tempo de Deus e rejeito toda resistência, toda distração e todo o atraso que tentou. Então, não vou ler tudo aqui para vocês, mas você lembra no Reset que tinha uma oração todo dia para você declarar? Você não precisa declarar ela todo dia do ano, mas declara, faz um propósito, fala, todo mês de janeiro eu vou declarar ela em voz alta. Tem que ser em voz alta, amém, queridos? E aqui eu coloquei para vocês o objetivo do propósito profético que você vai colocar. Então, por exemplo, coloca aqui agora no chat para mim entender quais são os seus objetivos. Então, por exemplo, vamos supor que o seu objetivo é fazer uma viagem para o exterior. E você, seu sonho é fazer uma viagem para o exterior. Você pode colocar viagem para o exterior, tal lugar, de férias ou em missão. Você pode especificar. Mas se você é mais ousado e você crê que tudo aquilo que você pedir, crendo, você já recebeu, você pode colocar, Deus, eu quero te agradecer pela viagem internacional que o Senhor já me deu. Obrigada, Senhor Deus, por essa viagem maravilhosa, aonde eu vivi coisas sobre... Você pode agradecer por algo que ainda você não viveu fisicamente, como se já tivesse acontecido. Amém? Você pode fazer dessa forma. Deus, quero te agradecer pela minha casa, pela casa nova a qual o Senhor já me deu. Muito obrigada, ela é linda, eu te agradeço, eu te glorifico. Amém? Então, você pode colocar coisas no tempo, de uma forma como agradecendo, como se isso já fizesse parte da sua vida, tá? Tudo que você pedir, crendo que já recebeste, assim sucederá. Então você pode colocar todos os objetivos. E os objetivos aqui, queridos, são objetivos espirituais, objetivos naturais, objetivos familiares, objetivos ministeriais. Qual é o seu objetivo? O que você deseja viver nesse ano de 2026? Tá? Então, coloque aqui a expansão, em quais áreas. Então, você vai colocar aqui, se faltar folha, você põe mais folha. Amém? Eu coloquei 2 folhas aqui, para você ser bem estratégico, específico. Aqui embaixo você vai assinar, vai colocar a data. Amém? Aqui embaixo você vai assinar, colocar a data. Lá em cima, no termo, você vai colocar o seu nome. Amém? E aí, depois que você preencher tudo bonitinho, aí você vai decidir que dia que você vai começar. Talvez você está de férias, é complicado você começar agora, mas se esforce, comece com o mínimo de jejum, o mínimo de oração. Gente, comece e fala assim, olha, eu vou fazer 8 horas de jejum. Eu estou viajando tudo, mas eu vou fazer 8 horas. As renúncias eu vou começar depois das minhas férias. Então, é possível você entregando o mínimo. O ideal é você começar dia 1º, amém? Então, comece dia 1º. Se tiver complicado para você, entregue o seu mínimo para Deus. A intenção é que em 2026 a nossa regra de vida seja oração, ainda que seja 5 minutos. Uma vida jejuada. O dia que você não conseguir jejuar 23 horas, porque você sabe que semana que vem chega alguém na tua casa ali, faz 12, faz 8, amém? Então, queridos, nós estamos nos consagrando também para a nossa conferência, nós estamos nos santificando para nós vivermos algo sobrenatural. Eu não quero trazer um confronto, vamos jejuar 23, eu sei que existem pessoas de vários níveis, existem pessoas que estão começando agora, e a minha recomendação para você é, começa com algo possível e cresça nisso, amém? Esse ato profético, ele é gratuito, gente, porque às vezes as pessoas acham que tem um custo. Vocês sabem, quem está comigo há mais tempo, todo ano eu faço, eu mando nos grupos, tá lá, é só você imprimir. Depois que você preencheu tudo, ore, apresente para Deus e fala, Deus, transforma a minha vida, tá? Você pode colocar aqui os objetivos, Senhor, me liberta, expande, me dê sabedoria, amém? Então será o sobrenatural. E é exatamente o que o apóstolo colocou, o obrigatório é a oração diária, tá?
o jejum de acordo com o que você pode. Mas obrigatório para esse ano, gente, oração de 5 minutos todo dia, o mínimo. Se você já ora mais, continue. Mas o dia que você não orar, amém? O dia que você não orar 50 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ore 5 minutos. E o meu desafio para você é comprar uma Bíblia de letra grande ou super gigante e abençoar alguém que o Espírito Santo colocar no seu coração. Primicie a palavra de Deus para que Deus venha trazer a revelação. Tudo que nós primiciamos, Deus nos devolve aquilo numa proporção muito maior. Então, quem primicia finanças, recebe finanças. Quem primicia conhecimento, recebe conhecimento. Vocês sabem que eu sou muito generosa. Não falta assunto, não falta conhecimento, não falta curso, não falta seminário para mim. Porque eu sempre semeio tudo de melhor que eu tenho. Não falta nada para mim, porque eu semeio da melhor semente que eu tenho. Eu primicio para Deus da melhor semente. Então, compre essa Bíblia para uma pessoa, semeie, tá? Na vida de alguém a palavra de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Esse é um propósito profético, expansão 2026. Os outros anos nós limitamos. Você podia crescer 120 anos em 365 dias. Quero que você entenda que esse crescimento ele é espiritual. Mas nós não temos mais limite. Agora, você já aprendeu a fazer. A maioria de vocês que estão comigo já sabe como fazer. Nós não temos mais teto. Você pode romper 400 anos, 1000 anos. Você pode romper 2000 anos em crescimento espiritual. Tudo depende da sua fé. Tudo depende. Vocês não falam para mim, apóstola, eu vivi em 6 meses o que eu não vivi em 20 anos. Isso é o aceleramento. Amém? Glória a Jesus. Queridos, esse PDF está disponível em todos os nossos grupos. Entra no link aqui da bio, nos stories. Entra em algum dos nossos grupos, principalmente no Telegram, tá? E você consegue baixar esse PDF, imprimi-lo e começar. Então, todos nós damos o start desse propósito no dia da manhã, no horário que faz sentido para você. Amém? Então, vamos supor que você vai começar amanhã esse propósito, que é dia 1º, às 1h da tarde. Você vai comer até 1h da tarde normal e de 1h em diante você começa, tá? O seu propósito, 6h da tarde. Então, fica a seu critério, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Eu quero profetizar uma expansão avassaladora sobre você, sua casa, sua família, e quero declarar que 2026 o Senhor te alinha, te acelera e você viverá a maior manifestação da glória de Deus de toda a sua vida. Eu declaro que você transbordará em todas as áreas da sua vida. Você romperá todos os limites em nome do Senhor Jesus. Amém? Amo vocês. Beijo, beijo no seu coração.